Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. A gente tem aí no PowerPoint também. Coloquei. Vou ler. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A era em que nós vivemos, ela nos possibilita e nos dá a sensação, cada vez mais, de que não há limites. Então, isso do ponto de vista geográfico, material, cognitivo, sensorial, afetivo. Cada vez mais a humanidade vai rompendo barreiras, limites, e isso vai nos dando a sensação de que nós podemos tudo. E por outro lado, essa desbalização, né, essa não limitação, o rompimento desses limites, vão criando para nós um ambiente confortável para questionarmos. Então, se antes você se deparava com algum tipo de limite, e você falava, nossa, esse é meu limite, agora a gente aprendeu, né, e a gente se sente confortável a questionar. Puxa, será que isso aqui tem que ser o limite? Será que não tem alguma coisa que possa ser feita para que a gente rompa esse limite? E eu acredito que, de uma certa forma e de uma certa medida, esse ambiente confortável para que a nossa geração seja uma geração questionadora é saudável. E isso tem tido reflexos na igreja também. Então, eu acredito que o questionamento que os cristãos têm trazido sobre o problema da dicotomização, né, daquela vida dupla, o problema da dificuldade de você conciliar o santo com o profano, em outras palavras, o anseio pela coerência entre a fé e a vida prática tem perdido a timidez e ganhado espaço no currículo eclesial nos últimos anos. Né? Então, as igrejas têm admitido esses questionamentos e a igreja tem buscado responder esse anseio. Né? Como que eu vivo a minha fé na prática? Então, se há alguns anos atrás, os cristãos eles se conformavam com a seguinte realidade: o que acontece no domingo dentro da igreja é o que acontece no domingo dentro da igreja, e o que acontece a partir de segunda-feira fora da igreja é o que acontece a partir de segunda-feira fora da igreja. Mas de uns tempos para cá, esse estilo de vida tem sido questionado e as igrejas têm se levantado para responder, para sanar aí essa incoerência. Agora, essa empreitada por uma fé de valor, pela coerência entre a fé e a vida prática, ela tanto pode ser saudável como fatal. Fatal, seja a nossa fé, seja a nossa vida do dia a dia. Porque a questão não é tanto o desejo e o anseio por valor, por significado e coerência. Na verdade, isso não é uma novidade, esse anseio. Isso é inerente ao ser humano, desde que nós fomos separados do nosso Criador. O problema que pode tornar esse anseio fatal é a maneira como nós vamos buscar essa coerência. De que forma
essa coerência pode ou não acontecer aí em nossas vidas. E é sobre isso que Paulo está falando aqui no texto de hoje. Então, ele nos mostra a seguinte realidade, que todos buscam a sabedoria, a verdade, o sentido. O fato é que há duas grandes espécies de sabedoria. Uma é a sabedoria de Deus e outra é a sabedoria do mundo, ou a sabedoria humana, nas palavras de Paulo. E ao contrário do que muitas propostas eclesiais aí tentaram, né, fazer, essas duas sabedorias, elas são excludentes entre si. Então, aqui, no discurso e na argumentação de Paulo, no ensino de Paulo, a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são excludentes entre si. Então, ou você segue a sabedoria de Deus, ou você segue a sabedoria humana. Então, eu trouxe mais ou menos um gráfico aqui, segundo as palavras que Paulo mesmo vai trazer, né? Então, que é a sabedoria de Deus é não sabedoria humana. E a sabedoria humana é loucura de Deus. E a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Entenderam, né? Quer dizer, então não dá para ser junto. Ou é um, ou é outro. Mas contrapor, então, a sabedoria de Deus à sabedoria humana não seria justamente reforçar essa incoerência entre a fé com a vida prática? E é essa confusão que muitos cristãos dessa era têm enfrentado. A questão é, até que ponto a coerência que a gente busca entre a fé e a vida prática admite o diálogo entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana? Em que ponto exatamente a sabedoria de Deus e a sabedoria humana se distinguem? E como é possível viver uma fé coerente neste mundo de acordo com a sabedoria de Deus, que é loucura para este mundo? As tentativas para responder esse dilema são muitas, foram muitas, são ainda, e confusas e às vezes até contraditórias. Olha só, vamos fazer uma pincelada aí nas tentativas da sociedade e da igreja para resolver esse problema de incoerência, né, entre a espiritualidade e a vida prática nesse mundo que não adota a sabedoria nos padrões de Deus e vice-versa. Então, a união entre o Estado e a igreja na Idade Média talvez tenha sido essa tentativa de trazer a coerência, né, de fazer tudo uma coisa só. E aí, em contrapartida, vem os mosteiros, como tentativa de preservar o discípulo de Cristo separado do mundo. Afinal, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e assim por diante. Aí depois a gente tem, a partir do século XVIII, a separação do Estado da igreja. Não dá para misturar tudo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais recentemente, a gente acompanhou aí o movimento das mega churches, né? Então, o circo sendo trazido para dentro da igreja, o uso de diversos recursos, marketing, comunicação, e o culto não tinha mais pregação, a mensagem era comunicada através de teatro, e por aí vai. E os movimentos que procuraram, então, e que procuram retomar as chamadas disciplinas espirituais em contrapartida, né, a todo esse barulho aí que as igrejas trouxeram para dentro de si como meio de tornar o evangelho eficaz para a sociedade. Aí a gente tem aí esses movimentos querendo retomar o jejum, a solitude e assim por diante. Então, o fato é que o homem está em busca dessa coerência e não encontrar a solução para vivermos nesse mundo regido pela sabedoria humana, que é contrária à sabedoria de Deus. Viver a espiritualidade, a sabedoria de Deus neste mundo, de forma coerente, não é uma missão fácil. Quando Paulo contrapõe a sabedoria de Deus à sabedoria do mundo, ele não parece estar preocupado necessariamente com a técnica de evangelismo, por exemplo. Aqui no texto que nós lemos, Paulo está interessado, está preocupado com o conteúdo da pregação. Se a gente for observar toda a Bíblia, do começo ao fim, em nenhum momento Deus parece estar preocupado se você vai pregar
de bermuda, se você vai usar show pirotécnico para atrair pessoas para ouvir o evangelho. Qual é a forma, o meio, o instrumento como você vai comunicar? Mas em todo momento a Bíblia nos alerta a respeito do que está sendo comunicado, o que é pregado. Qual é a sua mensagem? Em que você crê? Em que você baseia a sua fé, a sua vida? Em que você confia como caminho para a salvação? Isto sim merece a nossa atenção e talvez um pouco de tensão quando formos lidar com isso. Paulo está nos dizendo que não há tecnologia ou recursos de comunicação que possam gerar salvação. Ele está falando, não tem nada que pode nos salvar a não ser a cruz de Cristo. Então quer dizer, nenhum desses recursos mirabolantes podem nos salvar. Mas por outro lado, Paulo não está dizendo que as estratégias contemporâneas ou seculares não devem ser administradas para a comunicação do evangelho. Em nenhum momento a gente vê isso. Na verdade, no domingo passado, eu até compartilhei no quinto culto aquela passagem em que Jesus vai dizer assim, usem a riqueza deste mundo, mas usem direito. Usem investindo em pessoas. Quer dizer, as riquezas do mundo por si só não parecem ser más. Mas o mau uso delas é que pode nos trazer consequências podem trazer consequências desastrosas para o reino e para o nosso próprio relacionamento com Deus. O problema que Paulo está tratando aqui, então, não é o método, como eu já disse, mas o conteúdo. A sabedoria a qual Paulo se refere diz respeito à mensagem que salva, o evangelho da cruz de Cristo. Então, o problema que Corinto estava enfrentando aí a gente consegue verificar isso voltando alguns versículos aí no próprio capítulo 1, é que alguns estavam confiando na salvação da argumentação, na salvação da demonstração de poder e sinais. Alguns estavam confiando na salvação que o Apolo pregava, porque o Apolo, a gente vai ver lá em Atos 18 e 19, ele se mostrou um super conhecedor das Escrituras. O pessoal ficou impressionado, falou, nossa, quem é esse? Peraí, para tudo, vamos ouvir o que esse cara tem para falar. Por isso que Paulo vai citar Apolo aqui. As pessoas estavam confiando na salvação, na metodologia, no estilo de Pedro. Pedro, aquele discípulo que Deus separou para levar o evangelho para os judeus. As pessoas estavam confiando na salvação do estilo de Paulo, aquele que foi chamado para levar as boas novas aos gentios. E aí começou a surgir uma divisão dentro da igreja. Não, eu sou de Paulo, eu concordo com Paulo. Eu acho que evangelizar tem que evangelizar para os gentios, igual Paulo faz, do jeito que Paulo faz. Não, eu sou de Pedro, porque a gente tem que focar lá nos judeus, afinal, eles foram escolhidos e tal. Não, eu sou de Apolo, porque você viu o jeito que Apolo apresentou as escrituras. E o pior é aquele que dizia, não, eu sou de Cristo, porque... E ainda consegue trazer divisão em nome de Jesus. Então o problema ali é que a salvação, a confiança na salvação estava condicionada a outros fatores que não a cruz de Cristo, que não ao evangelho. Por isso Paulo vai dizer, ei, em que vocês estão confiando para serem salvos? Em Paulo? Em Apolo? Em Pedro? Vocês estão usando o nome de Jesus? O que é? Uma religião? A única mensagem que pode nos salvar, que é verdadeira, é a mensagem da cruz de Cristo. Então os estilos e as ênfases, embora diversas, e a gente vê ali na igreja primitiva, eram diversas. Realmente, havia ali peculiaridade de cada apóstolo, de cada pregador, talvez um direcionamento mais específico de Deus na vida de cada um, mas essas pequenas diferenças não podiam comprometer e não podem comprometer a essência do evangelho, que é a pregação da salvação de uma alma, somente e exclusivamente através da cruz de Cristo. Então, talvez a confusão que nós cristãos enfrentamos nessa busca pela coerência da fé com a vida prática aconteça muito mais por falta de compromisso com essa mensagem de salvação, crer que a salvação só está na cruz de Cristo, no discipulado da cruz, do que em não saber exatamente como, na prática, aplicar e viver essa fé. Vou dar um exemplo. Ser um profissional do reino é um assunto que nós temos trabalhado aí há 2 anos. Esses 2 anos de estudo, pesquisa, encontros, até de empreendimento, em busca da coerência e materialização dos valores bíblicos no campo de trabalho,
tem me ensinado que ser uma empresa bíblica, ser uma extensão do reino de Deus nessa terra, não é difícil. Mas como eu faço para ser uma empresa do reino, um business as mission, um kingdom business? Como eu faço para ser um médico cristão exemplar? Como eu faço para ser um professor exemplar? Como eu faço para ser um profissional exemplar de qualquer área que seja? Na verdade, a resposta para essas perguntas, elas não são difíceis de responder. Na verdade, os grandes movimentos mundiais, seculares, em busca de valor, significado, de coerência, que têm remodelado e redirecionado o mundo corporativo, e eu já falei de alguns aqui, por exemplo, o capitalismo consciente, o fair trade, a gente trouxe o palestra sobre o sistema B, e até o negócios sociais, inclusive a gente teve uma equipe que esteve há 3 semanas atrás na Alemanha, participando de um congresso sobre negócios sociais, e todos esses movimentos aí seculares e de grande impacto hoje na sociedade, eles nem devem conhecer o Novo Testamento, embora eles preguem muitos valores do Novo Testamento. Esses movimentos seculares estão nos dando uma aula de coerência, justiça, de amor. Você sabe que nessa conferência que nós estivemos, eles colocaram ali na mesma plataforma que o CEO da Danone falou, uma psicóloga, que teve o mesmo tempo de exposição que grandes empresários de multinacionais, para falar da importância da compaixão. É de arrepiar. Quando você vê sombras do caráter de Deus aí se manifestando no que a gente chama de graça comum. E sim, nós fomos lá aprender com eles. Mas não fomos ali buscar a razão de querer ser coerente, justo e amoroso. Não fomos buscar ali a justiça, a coerência e o amor. Porque a fonte de tudo isso está aqui, no Evangelho e em Cristo. A essência, a mensagem da salvação, aquilo em que nós cremos, aquilo para o que nós dedicamos a nossa vida, aquele que é o nosso Senhor, isso independe de qualquer estratégia, movimento ou filosofia. Mas sim, vamos lá. Tem uma estratégia nova, tem um movimento diferente, tem uma filosofia interessante, vamos aprender, vamos usar e acrescer isso ao objetivo que nós queremos alcançar, aquilo que nós acreditamos que é a mensagem de salvação, àquele que é o nosso Senhor e que independe de qualquer era, época, filosofia ou movimento. Sim, nós queremos ser, acreditamos que a Bíblia ensina que uma empresa do reino, que um profissional do reino, ele deve buscar ali a responsabilidade social, coerência com todos os seus stakeholders, em todos os seus relacionamentos, que ela precisa estar engajada na solução de problemas sociais. Jesus nos ensinou isso, que adianta você falar para o irmão, Deus te abençoe, o cara está passando fome, você não dá uma comida para ele comer. E nós acreditamos que a empresa, a nossa profissão, precisa pregar o amor. Mas não acreditamos que uma empresa que meramente realize todas essas funções possa salvar alguém. Não. Só quem pode salvar é a mensagem da cruz de Cristo. Então, nesse ponto, a gente consegue identificar aí um divisor entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Por mais que a graça comum nos faça reconhecer sombras de Deus na sabedoria humana, aí você fala, onde que essa mulher aprendeu a importância da compaixão? Que sem compaixão, sem a motivação, sem o amor, a gente não consegue fazer algo em prol de outro. Onde ela aprendeu isso? Se ela não estava lá no culto, se ela não foi nos retiros da Ioná, onde ela aprendeu? É isso que a gente chama de graça comum. E a gente fica surpreendido com essa manifestação de Deus. Mas a sabedoria de Deus determinante é a salvação pela cruz, o sacrifício substitutivo e suficiente de Cristo para nos reconciliar com o nosso Criador. Qual é o objetivo da sua vida? Você que é profissional, você que é empreendedor, você que é estudante, você que está escolhendo uma carreira, você que está se preparando para casar, qual é o objetivo final de tudo isso que você faz e vive? É ajudar os pobres, é fazer justiça, tudo isso vai passar. O objetivo final de tudo em nossa vida,
o nosso trabalho, as decisões que nós tomamos em nosso trabalho, o curso que escolhemos fazer enquanto estudantes, a pessoa com quem vamos nos casar, a maneira como esse relacionamento conjugal vai ser desenvolvido, a razão de tudo isso tem de ser Cristo. Agradar o seu coração, realizar a sua vontade aqui enquanto estamos nessa terra e sermos agraciados quando encontrarmos Ele naquele dia que vai chegar e vai chegar para todo mundo. Então, o versículo 18, no capítulo 1, ele vai nos dizer: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Essa mensagem da cruz é o divisor. E ele vai separar. Ele tem que separar, porque é a mensagem que aponta para a salvação. Então, quem não crê nessa mensagem está condenado. Não tem o meio termo, entendeu? Ou você crê e é salvo, ou você não crê e é condenado. Então, o divisor, aquilo que distingue a sabedoria humana da sabedoria de Deus, embora em alguns momentos elas até possam caminhar juntas, quando você reconhece ali na sabedoria humana a graça comum, a manifestação de Deus ali, o divisor, aquilo que separa, que torna incompatível a sabedoria humana com a sabedoria de Deus, é a mensagem da cruz como único meio de salvação. Então, em que estamos interessados? Na salvação? Ou em fazer um bem para o outro? Em que estamos interessados? Na salvação? Ou ter um pouco de satisfação emocional enquanto estamos aqui na terra? Em que estamos interessados? Nossa dificuldade de viver uma vida coerente com nossa fé, a crise de conciliar o discipulado da cruz com o nosso trabalho, conciliar o discipulado da cruz com nossos relacionamentos, conciliar o discipulado da cruz com o nosso papel como cidadãos de uma sociedade, essa dificuldade não existe porque a palavra seja incompreensível, difícil, ou seus mandamentos sejam impossíveis de se obedecer. A dificuldade de conciliar e viver uma vida coerente entre aquilo que nós cremos que é a verdade e a nossa vida diária, está na tragédia do coração dividido. Então, talvez a nossa crise, puxa, como é que eu vivo na prática? Muita gente pergunta isso para mim, mas e na prática? Mas e no dia a dia? Tá, eu acredito nessa mensagem, mas e no meu trabalho? E no relacionamento com os funcionários, com os colegas, com os amigos da faculdade, professores? Aí a gente ouve o Espírito Santo sussurrar. Ei, você não sabe mesmo como é que tem que ser? Eu já falei. É perdoar. É dar outra face. É andar mais uma milha. É amar o inimigo, orar pelo que te persegue. É considerar o outro superior. É se humilhar. Tá tudo aqui. Qual que é o problema? É você não saber como ser um discípulo de Jesus na prática? Ou é não querer? Porque sem dúvida alguma, o discipulado da cruz exige de nós que nós trilhemos o caminho para a cruz. E a cruz indica o quê? A morte. A morte do nosso ego, a morte do nosso orgulho, a morte da nossa autojustiça, a morte de nós mesmos. Para, claro, a exemplo de Cristo, receber vida, essa vida abundante, que não confia aqui no que vai passar, mas confia no que é eterno, que não vai acumulando riquezas na terra, mas vai depositando ali riquezas no céu, que vai usando até mesmo as riquezas deste mundo, mas para fazer amigos nas moradas eternas. Qual que é a verdadeira dificuldade? Qual é a verdadeira crise? Eu não entendo, eu não sei como viver isso na prática. Eu pego o meu salário, eu não sei como na prática eu posso usar esse dinheiro para o reino. Será que esse mesmo é o nosso dilema? Ou é reconhecer, não, isso aqui tudo é de Jesus. É. Então eu vou usar isso aqui para o reino, porque não é meu. Qual é o verdadeiro dilema? Qual é a verdadeira dificuldade? A gente ouve muita gente falar, puxa, essa palavra não foi relevante para mim hoje. A Bíblia, ela não é relevante para a minha vida. O Evangelho não é relevante para o mundo. O Evangelho, ele é relevante por si só. Ele não tem que ser relevante para ninguém. Nós é que precisamos viver uma vida que seja coerente com o Evangelho. Não funciona porque a gente fica querendo encaixar isso aqui na nossa vida. A gente não quer mudar o caminho, a direção. A gente quer continuar vivendo isso. E a gente quer que a Bíblia se encaixe aqui. Aí fica difícil.
Mas é a nossa vida que precisa se voltar à palavra e se ajustar a ela. Então, certo não é dizer, eu não sei se é a palavra de Deus, se o cristianismo é relevante para essa sociedade. Não! O certo, a gente aponta perspicazmente e corretamente o problema quando a gente diz, a minha vida não está de acordo com o evangelho, que é relevante, que é coerente, que é a verdade, que é a salvação por si só. Não importa qual área que você atua como profissional, não importa quais são os dilemas, as dificuldades que você tem, não importa as suas fraquezas, tudo isso precisa ser ajustado à palavra de Deus. Não que não importa, que você não é nada. Estou dizendo qual que é a ordem, qual é a prioridade. E a gente vai ver na própria palavra que Jesus nos envia o Espírito Santo para quê? Para nos ajudar a vivermos essa vida que vai se tornando coerente com a palavra. Que vai se ajustando à palavra. Que vai reconhecendo a relevância da mensagem do Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo. Tem um livro chamado Discipulado, de Bonhoeffer, que é leitura obrigatória para quem quer viver um discipulado sério. Né? Não uma religião, não um programa de finais de semana, mas o discipulado. Esse que Jesus nos chamou para viver. A cruz. O único caminho que vai nos levar à salvação. Infelizmente. Participar de todas as programações da igreja. Estar presente em todos os compromissos com a igreja. Não vai nos salvar. Não vai nos salvar. Nós só podemos ser salvos se estivermos no caminho. Porque ele disse, eu sou o caminho. Ele não apontou, então, o caminho é esse, olha, Mituto Mizumoto, 220, ministério tal. Ele falou, eu sou o caminho. Então, nós só podemos ser salvos se estivermos nele. É o discipulado da cruz. Bonhoeffer vai dizer assim, como ato externo, que ele está tratando dessa dificuldade que a gente tem, sabe? Da coerência, né? Entre o que eu creio e o que eu vivo. Como ato externo, a nova existência continua sendo exatamente igual à velha. Na melhor das hipóteses, ter-se-á conseguido uma nova lei para a vida, um novo estilo de vida, que, porém, nada tem a ver com a nova vida em Cristo. Então, pode ser que quando você fala assim, não, eu aceito Jesus, quero me converter, quero ser batizado, coloca meu nome ali no hall de membros da Igreja Unida Presbiteriana, Igreja Presbiteriana Unida Coreana de São Paulo, naquele momento, houve uma mudança externa. E, na melhor das hipóteses, Bonhoeffer está dizendo, essa mudança pode ter sido uma nova lei para a vida, não necessariamente uma mudança de natureza. Então, por exemplo, ele vai falar, né, o alcoolista que renuncia ao álcool e o rico que distribui seu dinheiro libertam-se do álcool e do dinheiro, mas não de si próprios necessariamente. É o que 1 Coríntios 13 nos fala. Eu posso dar minha vida, meu corpo para ser queimado sem amor. Não aquele amor. Não, mas como alguém consegue fazer isso sem sentir amor? Não, talvez você sinta aquela coisa humana, carnal, aquela identificação. Ai, eu amo você tanto, eu te dou minha vida. Mas não é isso o amor da cruz. O amor da cruz é entrega total, sem distinção. É de acordo com o parâmetro de Deus, no tempo dele. É 100%. Então, o alcoolista que renuncia ao álcool, rico que distribui seu dinheiro, libertam-se do álcool e do dinheiro, mas não de si próprios. Permanecem, portanto, mergulhados em si mesmo, possivelmente mais do que antes. É o período da religiosidade, das obras de justiça. Não, agora eu sou cristão, agora eu sou membro da igreja nave, então agora eu preciso servir, preciso dar isso, fazer aquilo, agir assim. Então essas obras externas não necessariamente indicam que a minha natureza mudou, mas podem ser uma armadilha. Porque eu passo a confiar nisso agora. E eu fico mais cheio de mim mesmo. Sob a exigência das obras, permanecem na morte da vida antiga. Tal obra tem que ser realizada, sim. Mas por si própria não liberta da morte, da desobediência ou do afastamento de Deus. Nesta obra externa está incluído tudo aquilo a que normalmente chamamos de mentalidade, boa intenção, tudo que a igreja romana chama de fazer o que está no seu alcance. Aí mostra pra gente a última parte. Contudo,
é necessário que aconteça essa obra externa, temos que entrar nessa situação em que a fé se torna possível. Sim, precisa também haver frutos, uma mudança exterior. Temos que dar esse passo. Mas o que significa isso? Significa que somente daremos esse passo como convém, se o encararmos não como obra nossa que tem que ser posta em prática, mas unicamente como algo que é feito em obediência à palavra de Jesus Cristo que nolo ordena. A respeito de negócios sociais, eu ouvi muitas palestras e muitas pessoas dizerem: mas por que você faria isso? Uma empresa não para lucrar, mas para ajudar o outro, para trazer impacto social. Por que você faria isso? Por causa da satisfação de ver algo realizado nessa terra. Para nós, não. Por que eu faria isso? Por que eu viveria não para acumular para mim, mas para dar para o outro? Por que eu viveria sendo injustiçado e mesmo assim amando? Por que eu colocaria o outro em posição acima, consideraria superior a mim, mesmo não gostando da pessoa, ou não concordando com as suas ideologias? Por que eu faria isso? Porque eu tenho um Senhor. Esse Senhor é Jesus. E Ele morreu na cruz no meu lugar. É por isso que eu faço. Porque Ele me disse para fazer. Porque Ele fez e disse: faça como eu fiz. Porque Ele, ali na boca da morte da cruz, Ele tirou a sua túnica e se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos. Por isso. É por isso que as nossas obras externas sofrem transformação. Porque temos um Senhor. É muito profundo. Leiam Bonhoeffer. É nisto que a sabedoria de Deus se torna loucura. Na proposta de vida pela morte. De ganho pela perda. De liberdade por meio da obediência. A sabedoria humana confia em si mesma. A sabedoria de Deus exigirá o reconhecimento, a entrega, a rendição absoluta a um Senhor. E é este Senhor que é Deus, que se esvaziou, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou e nos enviou o seu Espírito para nos permitir conhecê-lo. A gente vai ver isso ali no capítulo 2, na sequência. Quem conhece a mente do Senhor é o Espírito. E Jesus está falando: eu dei esse Espírito para vocês, para guiar-nos em cada decisão de nossos relacionamentos, trabalho, na nossa relação com a sociedade. Por isso que Ele precisa ser o alfa e o ômega. O início e o fim. O tudo. Que o Espírito sonde nossos corações, mentes, as intenções mais profundas do nosso coração. Que Ele tenha paciência e misericórdia para nos purificar de toda a proposta de felicidade que contradiz a proposta que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. O choro, a perseguição, a tribulação, a fome, a sede de justiça. Para nos libertar de toda a sabedoria humana que propõe qualquer tipo de salvação diferente da reconciliação com o nosso Deus, que deve acontecer dia após dia, e a transformação do nosso caráter à semelhança desse Cristo. Queria encerrar lendo mais uma vez os versículos 21 a 24. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ter um minuto de oração para responder ao nosso Deus a palavra que Ele nos traz nesta manhã. Eu queria responder a palavra que o Senhor nos fala nesta manhã, cantando esse louvor junto com vocês.
confessando e declarando, né, que Ele, Cristo, é o centro de nossas vidas. Vamos cantar esse louvor juntos. Vamos orar? Senhor, obrigada pela sua presença aqui em nosso meio. Obrigada pela cruz. Obrigada pela ressurreição. Obrigada por ser um Deus que nos criou, que nos salvou. Por ser esse Deus que veio a esta terra para nos ensinar, para nos mostrar, para ser exemplo, mestre, para ser companheiro, para dizer, veja como eu estou fazendo, veja como eu fiz. É só fazer assim. Que nós possamos ouvir e atender ao seu convite. Você quer? Essa é a questão. Você quer fazer como eu fiz, como eu faço? Você quer ser o meu discípulo até a morte da cruz? Para então receber a recompensa da vida eterna? Que esse chamado ao discipulado, esse convite à vida que é eterna, que nós possamos ouvir e responder, Senhor. Responder nesta manhã, amanhã e todos os dias, dizendo sim, Senhor, nós queremos. Enche-nos com o teu Espírito e nos capacita para que possamos viver assim, como teus discípulos.
E que daqui, Senhor, de discípulos comprometidos com a cruz, com a mensagem de salvação. Discípulos comprometidos, Senhor, com a integridade, com a pregação, com a proclamação, com a materialização do teu reino nessa terra. Daqui, Senhor, saiam novas estratégias que vão orientar este mundo na tua direção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.